Oi, pessoal. Eu novamente aqui. Eu peço desculpa pela sumida, né, que eu dei. Eu tentei gravar esse vídeo, essa é a terceira vez que eu estou tentando gravar, vamos ver se vai dar certo. O que acontece? Muitas coisas aconteceram, né, nós paramos em Provérbios 4, né, paramos no 3, né, agora eu tô no 4. E aí aconteceu muita coisa, né, esse mês vai fazer 1 ano que o Humberto se foi aniversário, né, seria o aniversário do Humberto, ele faria 34 anos agora. Nós até fizemos um parabéns para ele, né, a pedido da minha filha mais velha, ela falou assim: "Ai mãe, eu sei que meu pai não tá aqui, mas a gente pode cantar parabéns?". Aí nós fizemos uma oração e fiz um bolo, fizemos a velhinha, e aí eu conversei com ela, disse: "Ó, vamos cantar parabéns, porque lá no céu eles estão cantando parabéns lá e nós vamos cantar daqui, né". E aí foi muito bom para elas ficaram muito felizes, né, eu fiz um vídeo gravando para elas no futuro. Parei porque tinha um mosquito ali, entrou. E aí foi bacana, sabe, eu fico emocionada, mas foi bom para elas, né, foi uma demanda que veio da parte dela, né, da mais velha. Não foi nada que eu impus nem nada, então foi bom, né, nós cantamos parabéns, foi bom. Foi um dia de muito choro, esses sempre que tem essas coisas, assim, esses dias, essas datas, a minha sogra vai para casa das irmãs dela, dessa vez eu chamei minha mãe para vir para cá com as minhas irmãs. E aí eu fiz almoço e tudo mais, e a gente vai vivendo a vida, né. Mas eu queria conversar com vocês que esse provérbio aqui me lembrou muito Humberto, como se fosse ele falando para as filhas dele, sabe. Como Deus, ele cuida de nós, né, ele vai cuidando, vai nos capacitando, e isso é bom pra gente, né, ter um Deus, um pai que cuida de nós, né. Eu vejo Deus muito como pai, às vezes eu ajoelho, eu oro, e eu vou conversando com ele vai me acalmando. Esses dias eu estava muito aflita, né, por tudo que aconteceu, e aí eu peço, oro para que ele me dê discernimento, para que ele acalme o meu coração, né. Então vamos ler, né, esse Provérbios aqui. Provérbios capítulo 4. Ouve, filho meu, a instrução de um pai, e atentai para conheceres o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não abandoneis a minha lei. Eu lembro muito do Humberto, assim, tem um vídeo dele que ele fala para as filhas, né, esse vídeo são para os meus filhos. E aí ele vai falando, vai aconselhando, e é muito bonito, né, o jeito que ele tratava no vídeo, assim, as filhas dele. Então eu vejo esse cuidado, né, que Humberto tinha como patriarca, como pai, e é o mesmo cuidado que Deus tem conosco, né. Que a gente possa ouvir a palavra do Senhor e ter esse discernimento. Aí fala aqui, né, no versículo 3: "Porque eu era filho do meu pai, terno e único, amado à vista da minha mãe. Ele também me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueça nem decline das palavras da minha boca. Não abandoneis, e ela te preservará. Ama, e ela te guardará. A sabedoria é a principal coisa, portanto, adquire a sabedoria e com toda a tua aquisição, adquire o entendimento. É muito interessante, né, gente? Nós temos eu gosto de marcar aqui para eu entender onde que eu tô. Nós temos a sabedoria dos homens, né, a sabedoria de Deus. E muitas vezes as pessoas, elas se apegam muito à inteligência, à sabedoria da terra, terrena, porque você tem que ter uma profissão, né, você tem que ter um certo conhecimento, mas a sabedoria e o temor que nós temos que ter primeiramente é de Deus, né. A Bíblia tem muita coisa prática para nos ensinar, né, o que fazer, o que não fazer. Em Provérbios nós temos tudo isso, esse manual da vida, né.
E acaba que o ser humano ele pega muita inteligência da terra, né, a inteligência terrena, que ela é inspirada por Deus também, mas principalmente a ciência, e separa, né, acaba separando a ciência de Deus. E eu não falo de religião aqui nesse caso, eu falo da sabedoria de Deus mesmo. E quando você vê a natureza, você vê que está tudo tão interligado, é tudo tão perfeito, é tudo baseado no Criador, né, no nosso Criador. Nós somos a imagem e semelhança do Cristo, né, de Deus. E as pessoas, às vezes, elas se cegam. E aqui em Provérbios fala justamente isso, para a gente se voltar, para a gente voltar para o conhecimento de Deus, o entendimento das coisas do eterno, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Exalta, e ela te promoverá. Ela te trará honra quando tu a abraçares. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça, uma coroa de glória te entregará. Ouve, ó filho, e recebe meus dizeres, e os anos da tua vida serão muitos. No caminho da sabedoria te ensinei, te guiei pelas veredas certas. Quando tu fores, quando tu fores, teus passos não se embaraçarão, e quando correres, não tropeçarás. Apega-te rapidamente à instrução e não a deixes ir. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entreis pelas veredas dos ímpios, nem vá pelos caminhos dos homens maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa diante. Porque eles não dormem, exceto quando eles causam algum dano, e ficam sem o sono, se não fizerem alguém cair. Porque eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Eles não sabem em que tropeçam. Meu filho, atenta para as minhas palavras. Inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Não os deixeis apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no meio do teu coração. E sempre Deus fala muito sobre o nosso coração, né? Guarda no teu coração, o esconderijo do Altíssimo, né? Uma vez eu vi um médico falando sobre o coração, né? Que o nosso coração ele está dentro de uma caixa torácica. E essa caixa, para você abrir, por exemplo, o Humberto precisaria fazer uma cirurgia da válvula mitral, trocar essa válvula. Mas infelizmente não deu tempo, foi tudo muito rápido. E aí, para você fazer, um tio do Humberto já fez essa cirurgia do coração. Então, para você fazer isso, você tem que serrar, né? Toda aquela caixa torácica. Eu não sou médica, tá, gente? Eu tô falando o que me falaram e o que eu entendo, né? Da questão da questão física, né? E aí você corta a caixa torácica para ter acesso ao nosso coração. Então você vê que o nosso coração, ele tá tão escondido, né? O esconderijo do Altíssimo. E aí você olha e observa que Deus, ele tá ali escondidinho, né? No nosso coração, no nosso entendimento. Que o coração, ele é o órgão vital, né? O nosso batimento, tudo depende dele, ele bombeia sangue para todo o nosso corpo. Ele é um órgão principal, um órgão vital. Então você vê que Deus ele sempre fala, né, através da palavra, para a gente cuidar do coração, né? Tanto é que as palavras que nós falamos saem do nosso coração.
Então, se você tem coisa boa, você vai falar coisa boa. Se você tem coisa boa no seu coração, você vai falar coisa boa. Da mesma forma, se você tem coisas ruins, você vai falar coisas ruins, porque isso procede do seu coração. Eu tenho me policiado muito, porque infelizmente eu sou falha também. Às vezes você vê minha voz doce aqui, mas às vezes eu fico brava também, né? Eu sou um ser humano normal, como todos nós, como todos vocês, como eu sou. E às vezes a gente fala uma coisa errada, ou às vezes a gente fala um palavrão sem querer. E eu tenho me policiado muito, porque o que que tá saindo do meu coração, né? Eu tenho que me policiar, porque o corpo é meu, a boca é minha, a língua é minha. E eu peço muito a Jesus, sabe, para me ajudar nisso, que esse é um ponto fraco, eu tenho vários, mas esse é um ponto fraco. E ele tem acalmado a minha alma, sabe? Eu até falei no canal do Berto Volts que eu tive uma crise de ansiedade e é horrível. E eu não quero viver isso de novo. Então eu oro a Jesus para que ele acalme meu coração, acalme a aflição da minha alma, porque a ansiedade é excesso de futuro, né? Eu tô pensando muito no futuro, como que vai ser, se eu vou dar conta de cuidar dessas crianças. Pela misericórdia de Jesus, eu tô dando conta, tô tendo muita ajuda também, mas a labuta, né? O dia a dia é meu, né? Todo meu, as 24 horas com elas são minhas. Antes eu tinha um Beto para dividir, hoje eu não tenho mais, mas eu tô dando conta e eu tô muito feliz, sabe? Porque eu achei que eu não iria dar. Eu achei que eu não ia conseguir superar esse luto. E pela misericórdia de Jesus, eu peço Ele sempre para me ajudar, né? Então vamos continuar, gente. Eu falo demais, né? Porque são vidas para os que os acham, e saúde para toda a tua carne. Olha para você ver, né? Quando a gente tem a sabedoria, o entendimento, é saúde para toda a sua carne, né? Essa questão da carne eu quero conversar com vocês também. Guarda o teu coração com toda a diligência, com a vigilância, esteja atento, guarda o teu coração. Não entregue ele para o maligno, não entregue ele aos prazeres da carne, que eu ia falar com vocês. A carne, ela é perigosa, é um caminho perigoso, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, às vezes eu tomo um vinho para dar uma descansada, para relaxar minha mente, porque é muita coisa na cabeça, né? Então eu tomo. Mas aí Deus me lembra, no outro dia eu tenho dor de cabeça. Então, assim, me lembra para não ser dominada pelo álcool, né? A gente pode beber, né? São Paulo já fala que a gente pode beber, mas que nós tenhamos ponderância para não ficar embriagados, né? Para não fazer vexame, para não fazer as coisas erradas que o álcool leva a gente a fazer, né? Então, ter essa diligência, essa vigilância, né? Pois dele provém as questões da vida. Então, tudo vem dele, né? Do nosso coração. Afasta de si a boca maléfica e afasta de si os lábios perversos. Que os teus olhos olhem para a frente e que as tuas pálpebras olhem reto diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e que todos os teus caminhos sejam estabelecidos. Não te vires nem para a direita e nem para a esquerda. Remove o teu pé do mal. Humberto tinha uma questão da direita e da esquerda bem firme assim, né? Ai, gente, é isso, né? Eu vou pegar o jeito novamente pra gente tentar ter uma constância nesse canal aqui pra guardar até para as minhas filhas. E aí, se eu fosse falar pra elas, sabe, que eu quero que elas tenham vídeos meus igual o pai delas, né, deixou pra elas. Ele queria deixar muito mais, mas infelizmente não deu tempo. Então, vou fazer esse papel. Então, vocês, minhas filhas, a mamãe não é perfeita, a mamãe falha, a mamãe
Tem os defeitos, mas saibam que eu tô fazendo de tudo. Tudo que eu posso eu tô fazendo. Eu me dou, né? O Beto falava muito sobre essa questão do sacrifício, né? Para me sacrificar pelas minhas filhas, sacrificar os meus desejos da carne. E eu tô tentando, né? Eu tô conseguindo, eu tô fazendo o meu melhor. Que vocês sempre lembrem que existe um Deus, que existe um Pai lá no céu e que Ele cuida de vocês, Ele cuida da mamãe, Ele cuida de todos que creem nele, né? E que vocês nunca percam a sua fé. Que eu acho que Deus livre e guarde do inimigo me escutar nesse momento, mas o meu maior medo é perder minha fé, sabe? Ser levada por esse mundo. E é fácil, gente. É muito fácil você desviar, tá? Esse mundo aqui, ele não tá para brincadeira. Então, para vocês, né, para as minhas filhas também, não se desvie, seja firme na rocha, seja firme em Jesus Cristo. Hoje eu fiz uma coisa muito bonita, tem um crucifixo, né? Que tem Jesus, assim, que o católico ele usa muito, né? O Jesus seu crucificado, para a gente lembrar da dor, do sofrimento mesmo de Cristo. Cristo não tá na cruz, gente. Ele não tá sofrendo mais, mas a gente tem que olhar para ele e falar: Ele sofreu por mim, né? Pelo menos é minha percepção. E aí eu dou a cruzinha para elas, elas pegam da cruzinha, faz carinho nele, porque ele tá dodói ali na cruz. Mas para lembrar que Cristo ele sofreu por nós, né? Nada mais justo que nós entreguemos nossa vida para ele, para que ele possa habitar em nós, no nosso coração, e para que ele cuide do nosso coração, para que ele proteja, para que o mal não venha, né, usurpar da nossa fé, do nosso coração. E como sempre, né, gente, eu sempre vou ficar emocionada, eu sempre vou ser chorona. Eu acho que hoje em dia é difícil, né, encontrar pessoas assim, choronas que sentem. Eu sou uma pessoa muito intensa, então eu sinto, né, igual eu vivi com o Humberto, eu fui muito intensa, eu vivi muito, eu amei muito. E eu não me arrependo de nada que eu vivi, né? E é isso. Cuide do seu coração, proteja sua fé. Muito obrigada por tudo. Fiquem na paz.